E aí, minhas senhoras, chegamos na segunda aula da nossa Semana da Clareza Financeira. Eu sou a Jade Meirelles, também sou profissional da beleza há cerca de 10 anos, fundadora da Lorda e criadora do programa Gestão Beauty, que é um programa que ensina profissionais da beleza a terem um financeiro organizado em 30 dias. E nessa aula a gente vai falar sobre os 5 passos para começar a fazer a sua gestão financeira da forma correta. Você vai aprender quais os indicadores você precisa saber para começar a profissionalizar a sua gestão. A gente vai ver qual estrutura ideal que os seus números precisam ter para te dar a tão desejada clareza financeira. Além disso, a gente vai aprender a precificar serviços de beleza e vamos interpretar juntas alguns desses números para, na prática, você entender como que essa magia acontece. Eu te garanto que você vai terminar essa aula já com a cabeça fervendo para colocar tudo em ordem e começar a ter a clareza dos seus números. Mas antes de entrar no novo conteúdo, vamos lembrar rapidamente o que a gente aprendeu na aula anterior. A gente viu os 4 erros que eu e vários outros profissionais cometeram quando começaram a empreender. São eles: confiar demais na sua intuição e na sorte, fazer controle financeiro no caderninho, fazer controle financeiro em planilhas que só te dão informações de entradas e saídas, não conhecer os indicadores financeiros do seu negócio. Antes de você mudar os hábitos antigos, você precisa saber onde estão os seus erros. Então, se você não assistiu a aula 1 ainda, dá uma pausa aqui nesse vídeo e vai lá assistir, até porque ela vai ficar no ar por pouco tempo. É muito importante que você assista a aula anterior para poder entender onde pode estar errando e assim saber onde e como implementar o que eu vou ensinar nessa aula. Eu sei que é difícil de acreditar que é possível sair do zero completo para a clareza dos seus números em 30 dias. Eu confesso que eu só acreditei mesmo quando aconteceu comigo. E eu vou te explicar o porquê que funciona. A ideia é que quando você segue um passo a passo lógico, com atividades propostas, acompanhamento de quem já trilhou esse caminho e tempo de execução, o seu financeiro pode sim se transformar em 30 dias. A transformação que o GB proporcionou na vida de várias empresárias da beleza é inquestionável. Olha só. Eu resolvi fazer o GB porque eu entendi que eu precisava melhorar essa parte da gestão financeira, que é uma parte muito importante dentro da empresa e às vezes a gente vai deixando de lado e vai priorizando outras coisas. E nessa minha jornada de estudos eu vi que a Jade ela iria iniciar mais uma turma do GB e eu entendi que eu precisava participar. Então eu participei das lives dela e nas lives ela já entregou muito conteúdo, muita coisa, já consegui ter uma clareza de algumas coisas que eu já sabia que estavam erradas, mas pude confirmar, né, nas lives, e aí eu tive certeza e me inscrevi para a mentoria para participar do GB. E quando as aulas começaram, eu fui tendo cada dia mais certeza da importância de estudar sobre isso, e 2 pontos para mim que foram muito importantes e que mudaram a direção do negócio, que eu já tinha um pouco de conhecimento de que estavam errados, mas eu consegui visualizar isso através de planilhas, através dos preenchimentos corretos das informações, foram a precificação e o meu comissionamento. Eu estava com o comissionamento dos meus parceiros muito acima da média de mercado e estava prejudicando, né, o meu lucro, estava prejudicando meus resultados. Então eu consegui reverter esse quadro e consegui diminuir esse percentual e consegui também fazer os reajustes que eu precisava na precificação, para ficar correta, uma precificação justa, de acordo com os custos, de acordo com tudo que é importante, né, para poder compor o preço. Então, com o Jade eu consegui ter essa clareza, eu consegui já entender a importância disso e já consegui fazer essas mudanças aqui na empresa. Tem mais ou menos 15 dias que a gente já começou a implantar essas mudanças. Então, no final desse mês, o nosso resultado já está projetado para ser melhor que o do mês anterior, justamente por essas mudanças que foram muito necessárias. Olá, meu nome é Carol Durães, sou a CEO da House Beauty, um espaço de beleza e estética aqui em Montes Claros. Estou há mais ou menos 2 anos nessa área e desde então venho procurado me especializar, estudar mais, entender sobre os negócios da área da beleza. Eu conheci Jade aqui em Montes Claros mesmo, é um profissional que eu admiro, que eu acompanho, que eu percebo na trajetória o quanto evoluiu, principalmente enquanto profissional. É uma pessoa que está sempre atenta às novidades, sempre buscando também ajudar as pessoas aqui da nossa cidade com relação à parte de empreendedorismo. E se eu puder te dar um conselho,
estude o seu negócio, entenda sobre o seu negócio, tenha o financeiro do seu negócio na palma da mão, porque isso faz agilizar na tomada de decisão, faz melhorar o direcionamento, faz você compreender melhor sobre o negócio, saber onde seu dinheiro está indo e escolha a pessoa certa para isso. Eu acho que é muito importante a gente escolher uma pessoa para nos direcionar, né? Escolher fazer uma mentoria, fazer um curso com alguém que é da nossa área, com alguém que sabe as particularidades do nosso negócio, né? Do nosso ramo, porque é mais fácil alguém que já viveu isso e alguém que já passou por isso. Então, estude o negócio de vocês e entenda sobre ele. Parece que é Deus que coloca a pessoa no lugar certo, na hora certa. Gente, esse curso, ele veio assim... Nossa, eu agradeço tanto a Deus por ter essa oportunidade de estar fazendo com você, porque quando eu fiz o curso com você, eu já senti uma simpatia muito grande, é igual a Amanda falou, a gente aprende no pouco quando você está ali conversando, entendeu? Então, eu falei, gente, ele já lançou, já tem uma capacidade enorme, uma bagagem muito boa para trazer para a gente, então acatei na hora e não tô arrependendo. Gente, é o melhor investimento, viu? Coloca no bônus aí, viu? Coloca no bônus. Vou colocar no bônus. Essa aula vai ter que ir pro bônus, gente. Mesmo, porque, tipo assim, a Jade ensinou a gente aqui em uma hora a estruturar uma empresa e a estruturar, que eu digo, porque tem muita gente falando sobre isso, tudo, mas tudo muito técnico, né? Aí a gente fica assim, gente, mas e a vivência, e o dia a dia? Como que eu vou falar isso para o colaborador? Como que eu vou falar isso para o meu cliente? E fica muito, mas você tem que ser assim, você tem que ser um gesto, não é? A gente está conversando com pessoas. E eu achei assim, muito bom a forma como você trouxe essa mensagem mesmo, essa aula, esse curso que você deu aqui pra gente. Eu tô com 3 páginas aqui anotadas, que o financeiro eu não anotei, gente. Porque, tipo assim, financeiro é muito mão na massa mesmo, é pegar e fazer, fazer, fazer. E aqui saiu já um monte de insight. Muito obrigada mesmo. Gente, não tem jeito, sabe? Quando a gente fala do bastidor, cara, são tantas coisas. Só sabe quem tá dentro dele. Agora, vamos para a aula, porque tem muita coisa para eu passar para vocês hoje. A estrutura financeira de um negócio de beleza precisa ser baseada em 5 pilares. Primeiro, separação pessoa física e pessoa jurídica. Segundo, controle financeiro. Terceiro, precificação e comissionamento. Quarto, análise de dados. E 5, reserva. E hoje eu vou te explicar o que é cada um desses pontos, lembrando que eles precisam acontecer exatamente nessa ordem, já que são interdependentes. Não tem como você ter um sem ter o outro. Então, bora lá. O primeiro, o ponto de partida de qualquer organização financeira precisa ser a separação das finanças entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Mesmo que você seja um profissional autônomo, trabalhe sozinho, é importante você entender e separar o eu pessoa e o eu empresa. São coisas diferentes. Sendo assim, existem responsabilidades, gastos e ganhos diferentes para cada um dos dois também. Vamos chamar o eu pessoa de pessoa física e o eu empresa de pessoa jurídica. Anota esses termos aí. E vamos de um exemplo para ficar mais fácil. Suponhamos que você queira comprar um perfume novo. Esse perfume é um gasto da pessoa física, afinal ele vai ser de uso pessoal. E se você comprar uma maca nova? Esse gasto vai ser da pessoa jurídica, já que é algo comprado para a sua empresa, para o seu trabalho. Assim como os gastos são distintos, as entradas de dinheiro também são. Pensa comigo, o dinheiro que você paga no caixa do supermercado é do supermercado ou do dono do supermercado? Do supermercado. É um valor que tem relação com a produção daquela empresa. Por isso, o dinheiro que a sua cliente te paga é da sua empresa e não seu. Agora, suponhamos que o seu marido ou o seu namorado resolveu fazer uma gracinha e te mandar um Pix. Esse Pix é da pessoa física, ele é seu. Não tem nada a ver com a produção da sua empresa. Faz sentido? Então, já que a gente tem gastos e entradas diferentes para pessoa física e pessoa jurídica, a gente precisa ter também 2 contas bancárias diferentes. Esses 2 montantes de dinheiro, eles precisam estar literalmente separados. O seu dinheiro e o dinheiro da sua empresa.
Se você não tem essas duas contas, já abre aí no seu aplicativo, você consegue fazer de forma gratuita em qualquer banco digital, certo? A partir dessa separação, a gente consegue fazer o controle financeiro da sua empresa. Fazer o controle financeiro é ter o registro de todas as entradas e saídas do seu estabelecimento. Só que, como a gente viu, existem algumas regras para categorizar todos esses gastos e receitas da forma correta. Vem que eu vou te mostrar como que é isso na prática. Aqui eu tenho uma planilha que mostra exatamente o que é o tal do fluxo de caixa. E aqui a gente tem todos os gastos, todas as entradas de dinheiro categorizadas conforme a gente vem falando. Então a gente tem aqui o lucro operacional, a receita, custos variáveis, margem de contribuição, despesas fixas. Então todos os lançamentos eles estão devidamente categorizados. E, principalmente, a planilha nos dá os indicadores que a gente precisa, que são, por exemplo, o lucro, que é a margem de contribuição, que está aqui, o lucro operacional antes dos investimentos. Todos esses indicadores são muito importantes para a tomada de decisão do seu negócio. E o mais importante deles, que está aqui, é a margem de contribuição. A margem de contribuição é basicamente o dinheiro que sobra. Entrou um dinheiro. Para você executar esse serviço, você teve ali alguns gastos em relação a material, profissionais, enfim. Então, a margem de contribuição é basicamente o dinheiro que sobra para poder pagar as despesas fixas, que é o que vem aqui logo na sequência da nossa planilha. Então, eu vou te mostrar mais detalhadamente como que é o cálculo dessa margem de contribuição, já que é o nosso indicador mais importante de todos, e eu vou te mostrar ali na tela do nosso quadro como que isso acontece. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você fez um procedimento de R$100. R$100 foi o valor do procedimento, certo? Existe um custo para você realizar esse serviço. Vamos pensar que você gastou R$20 de material, ok? Vamos pensar que a gente teve aí também R$3 com taxa de máquina e temos também R$1 com impostos. Somando tudo isso aqui, a gente vai ter um gasto total para realizar esse atendimento de R$24. O valor restante, no caso, se a gente pegar 100 menos 24, aqui a gente vai ter um resultado de R$76 restante. Esses R$76 é o que a gente chama de margem de contribuição. Jade, mas como que eu sei se isso tá bom ou ruim? Depois daquela consultoria que eu investi, que eu contei para você, depois de ter conversado com especialistas do mercado financeiro, eu descobri que no nosso ramo de salões de beleza, a margem de contribuição esperada está em torno de 60%. Então, no nosso exemplo, isso equivaleria a R$60. 60% de 100 é R$60. Então, se a margem deu 76, está melhor do que o esperado, certo? Agora, vamos supor que você tenha profissionais trabalhando com você e elas recebam por comissão. É uma comissão de 30%. Então, nesse caso, a gente teria aqui R$30 como um custo a mais, um custo de comissões. Nesse caso, somando mais R$30 aqui, a gente vai ter um custo total, então, de 50, antes era 24, mais 30, 54 o custo com a comissão inclusa. Sendo 54 o custo com a comissão inclusa, a nossa margem de contribuição também vai mudar. Por quê? A gente sabe que a margem de contribuição é o valor total do procedimento menos o custo. Então, dentro desse exemplo aqui, a gente teria, então, 100 menos 54. Isso daria R$46. Antes a gente tinha 76, agora a gente tem 46. Então, 46 aqui nesse caso é a nova margem de contribuição, no caso de ter um profissional comissionado aqui com R$30 a mais de custos. E aí a gente viu
que a margem esperada para o nosso mercado é uma margem de 60%. No caso do nosso exemplo, que é um procedimento no valor de R$100, 60% de R$100 são R$60, certo? Então, R$60 seria o esperado. Aqui, nesse cenário, a gente viu que estava um cenário muito bom, porque deu a mais do que a margem de contribuição. Então, isso é muito bom. Então, é no mínimo 60. Só que, no caso de a gente ter um profissional aqui com R$30 de comissão nesse procedimento, a gente já teria uma margem que cairia para 46. E 46 é menor do que 60. Então, esse caso aqui já é um caso de alerta. Aqui tem algum tipo de problema. Ou problema de comissão, ou problema de preço. Ali tem algum ponto chamando a sua atenção. Existem algumas ferramentas que podem fazer esse cálculo de forma automatizada para todos os seus serviços, porém, é basicamente assim que funciona. Então, a margem de contribuição, que é o indicador mais importante que um negócio pode ter, ele diz que o esperado é 60%. Então, a conta que você precisa fazer veja o valor que você cobra no valor do seu procedimento e qual é o custo envolvido na execução daquele serviço. Com o controle financeiro ajustado e todos os gastos categorizados para termos os indicadores, a gente consegue agora fazer uma revisão dos preços e comissões. Entrando então no pilar de número 3. Vamos recalcular o preço daquele nosso último exemplo que deu problema ali na margem de contribuição? Bora lá! A precificação de serviços engloba 3 coisas: capacidade produtiva, CUT e markup. Eu já vou te explicar o que são cada uma dessas coisas e a gente vai calcular cada uma delas também. Já pega o papel e caneta aí que eu vou fazer um exemplo para você fazer o mesmo exemplo com os seus números. A capacidade produtiva, basicamente, é a quantidade de horas que você tem disponível para trabalhar todos os meses. Então, você vai pegar a quantidade de horas que você trabalha por dia e multiplicar pela quantidade de dias que você trabalha no mês. Vamos supor que no nosso exemplo, a profissional trabalhe 8 horas por dia, 24 dias por mês. Fazendo então essa multiplicação, a gente tem que 8 vezes 24, a gente chega em 192 horas. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos 192 horas de trabalho disponível. Só que isso seria o 100% de produtividade de uma pessoa. Só que a gente sabe que a gente não é 100% produtiva no tempo que a gente tem disponível. A gente precisa lanchar, ir ao banheiro, enfim, almoçar, coisas do dia a dia, alongar, etc. Então, vamos colocar aqui um percentual de produtividade de mais ou menos 70%. 70% de produtividade. E aí a gente chega no seguinte cálculo: 70% é a mesma coisa do que 0,7, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse 192 e vou também multiplicar por 0,7. Quando eu faço essa multiplicação vezes 0,7, a gente chega em 134,4 horas. Aqui a gente tem a quantidade de horas de produtividade real, algo que está ali mais próximo do que realmente acontece. Então, show! Aqui a gente chega, então, no nosso primeiro número, a capacidade produtiva. Agora, a gente vai calcular o custo unitário total, o famoso CUT. E o CUT, ele é dividido em 2. O CUT, que a gente chama de variável, e o CUT fixo. Vamos começar, então, com a parte variável. Aqui você vai precisar fazer uma lista com todos os itens de material que você usa para fazer esse serviço. Tipo, se a gente estiver precificando uma aplicação de extensão de cílios, você vai fazer uma lista com todos os materiais que você usa para fazer uma aplicação. Adesivo, descartáveis, espumas, fios, tudo. E você vai calcular quantos clientes você consegue atender com cada um desses materiais. A ideia é você descobrir quanto de dinheiro você gasta de material naquele serviço.
Por exemplo, um pacote de gel pad, você compra um pacote por R$ 20 e vem 50 pares. Então, cada par custa 40 centavos. Então, você vai fazer isso para todos os itens e, por último, você vai somar todos esses pequenos valores. Faça isso numa tabela que vai ficar mais fácil. No nosso exemplo, o profissional gasta R$ 20 de material, que a gente acabou de ver. Então, o custo variável será 20. Agora, vamos para o custo fixo. Aqui é muito importante que você tenha a lista completa de todos os custos que você tem para manter a estrutura do seu negócio. Para te ajudar a fazer esse cálculo, eu falei que disponibilizaria um material de apoio para vocês lá no grupo. Esse material vai ser disponibilizado assim que a nossa aula finalizar. É importante que a gente não perca a linha de raciocínio para eu ter certeza de que vocês estão entendendo o passo a passo certinho. Mas, basicamente, você vai ter uma lista com todos os gastos que um negócio de beleza tem e você vai colocar o valor médio que você gasta todos os meses com cada um desses itens. Se você não tiver algum desses gastos, basta colocar zero. Para fins do nosso exemplo, vamos supor que a despesa fixa da nossa profissional seja de R$ 3.000. O cálculo do custo fixo será, então, 3.000 dividido por 134,4, que é a capacidade produtiva. Então, vamos supor que o gasto fixo é 3.000. Aqui a gente tem despesa fixa. Você vai fazer o cálculo aí da sua despesa fixa. Aluguel, água, energia, etc. Pega o valor que você paga mensalmente para todas essas coisas, funcionários, caso tenha, prolabore, contabilidade, enfim, todas essas coisas. A gente tem aqui que chegamos num exemplo que o custo fixo é de 3.000. Para a gente encontrar, então, o custo fixo, a fórmula do custo fixo é pegar o gasto fixo, que nesse caso é 3.000, e dividir pela capacidade produtiva, que a gente acabou de calcular, que é 134,4. Então, 134,4. Esse resultado aqui vai dar... Então, se a gente pega 3.000 dividido por 134,4, a gente chega em 22,32. Então, aqui temos 22,32. Sabe o que esse número aqui significa? Esse número significa que, para o seu estabelecimento se manter aberto, ele tem um custo de R$ 22,32 por hora. Ou seja, passou uma hora, menos 22. Passou uma hora, menos 22. E assim por diante. Esse é um valor bastante importante, né? Só que para a gente fazer uma aplicação de cílios, a gente gasta em média 2 horas, certo? Então, a gente precisa multiplicar esse valor aqui por 2, já que esse é o custo por hora, como a gente acabou de ver. Então, na hora que eu multiplicar esse valor por 2, que são, no caso, 2 horas, eu vou chegar em um valor de 44,64, certo? A gente viu que essa aqui é a parte variável do CUT e essa aqui é a parte fixa. O CUT total, então, vai ser a soma da parte variável com a parte fixa. Então, na hora que a gente soma esses dois valores, a gente vai chegar em um valor total de 64,64. Esse, então, vai ser o nosso segundo valor. Vamos entender agora o que é o markup ou taxa de marcação. Esse é um índice que tem por finalidade inserir alguns percentuais no seu preço. Lembra da margem que a gente falou mais no início da aula? É aqui que ela vai entrar. Aqui também vai entrar o seu lucro, a taxa da máquina de cartão, a comissão do seu profissional. Vamos na prática que vocês vão entender melhor. A gente precisa definir qual percentual será designado para cada uma dessas coisas aqui. Então, se você é um MEI, você praticamente não paga imposto. É basicamente o valor da guia do DAS todos os meses,
de 70 e poucos reais. Então, vamos colocar que isso represente aproximadamente 0,5% do seu faturamento. Se você for MEI, pode colocar esse valor aí na sua conta. No caso do nosso exemplo, então a gente tem aqui que imposto vai ser 0,5%, certo? No caso do nosso exemplo, a gente tem que o profissional é pago com 30% de comissão. Então, a gente vai colocar esse valor aqui também, 30%. No caso da taxa de cartão, você vai pegar aí um valor, vamos dizer, médio do que você paga na sua maquininha. Vamos supor aqui um exemplo de 3%, ok? Os valores de investimento e de lucro é você que decide. Vamos supor que na nossa profissional ela queira separar 10% aqui para os investimentos e que, por exemplo, ela queira ter 20% de lucro no procedimento dela, ok? Então, o que é a conta que a gente precisa fazer agora? Vamos somar todos esses percentuais aqui. Fazendo essa conta, a gente vai chegar aqui, 0,5% mais 30, mais 3, mais 10 e mais 20, a gente chega em 63,5%. Isso aqui é a mesma coisa do que 0,635, transformando em um decimal. A fórmula do markup, então, é essa aqui, ó. 1 dividido por 1 menos o percentual que a gente acabou de achar. Só que, na verdade, não é o valor em percentual, e sim o valor em decimal. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e eu vou substituir ele aqui. Então, isso dá para a gente a seguinte conta. 1 dividido por 1 menos 0,635. Essa subtração aqui dá para a gente 1 dividido por 0,365. E na hora que a gente divide 1 dividido por 0,635, a gente chega no valor final de 2,73. Esse aqui é o nosso terceiro e último valor, que é o valor do markup. E agora, para a gente calcular o preço final de venda, vou colocar aqui nesse cantinho, ó, preço final. Então, o preço final de venda vai ser CUT vezes markup. Então, vai ser esse valor vezes esse valor aqui. Fazendo, então, essa multiplicação, a gente vai chegar no valor mínimo de R$ 176,46. Ou seja, esse aqui precisa ser o valor mínimo de venda para que esse cenário aconteça. O cenário de ter essa quantidade de horas trabalhadas, esse custo aqui, esses custos aqui, com esse investimento, com esse lucro, para que isso ocorra, o preço mínimo do serviço precisa ser esse. E a nossa profissional do nosso exemplo estava cobrando R$ 100 pelo procedimento. Ou seja, a gente tinha já imaginado que o problema era a precificação. Fazer todo esse cálculo para cada um dos seus serviços é muito importante, mas pode ser um pouco cansativo. Por isso, reassista essa aula com bastante atenção, anote as fórmulas e todo o passo a passo. E você pode colocar isso em uma planilha para facilitar a sua vida, se for o caso. Dessa forma, você consegue inserir os valores dela e ela calcula o preço final de venda para você. Bem mais prático e com menos chances de erros. Mas, independentemente disso, o material que eu vou disponibilizar já vai te ajudar bastante a recalcular os seus preços. Fluxo de caixa ajustado, preços coerentes com a realidade do seu negócio. O sonho da clareza financeira se aproxima. Já sabemos o que vai bem e o que não vai. Agora a gente tem números, dados, informações e a gente consegue analisar. Entramos então no pilar de número 4. Vamos voltar aqui para a nossa planilha. Então, eu quero trazer aqui vocês para uma análise de 4 meses de uma empresa hipotética. Então, eu quero fazer uma análise entre abril, maio, junho e julho. E a gente vai analisar aqui alguns desses indicadores. O primeiro indicador que aparece para a gente é o lucro. Se vocês bem observarem, aqui no mês de abril a gente teve um lucro de quase 4 mil, em maio 4 mil e alguma coisa, junho já caiu para 3, julho já foi para menos do que 2. Então, isso aqui já é um ponto de atenção. A gente tem que observar, poxa, por que o lucro caiu mais do que a metade, certo? E aí, na hora que você olha, por exemplo, a
a receita dessa empresa veio se mantendo, ó. Aqui a gente tem uma receita de 11, 11, 10, 10. Houve aqui uma queda de R$ 1.000 de receita. Isso, obviamente, impacta no lucro também. Mas vocês veem que a receita está mais ou menos constante. A gente teve um impacto maior aqui em relação a julho, ao lucro de julho. E aí, se a gente for dar uma olhada nos lançamentos aqui embaixo, a gente consegue descobrir por que julho teve um lucro menor do que os outros meses. Na hora que a gente desce aqui um pouquinho, ó, eu diria que os dois maiores fatores que contribuíram para o mês de julho ser menos lucrativo foram exatamente esses aqui, ó. Vocês veem que em julho a gente teve uma retirada a mais, ó, de R$ 500 e alguma coisa aqui de Prolabore. R$ 500 aqui, perdão, aqui, ó. 5.500, só vinha, ó, 5.000, 5.000 e 5.000. Agora a gente tem aqui, ó, 5.500. Então teve R$ 500 a mais aqui de aumento nesse Prolabore. E a gente tem um gasto a mais aqui, ó, em relação a despesas com cursos, tá vendo, ó? Que nos outros meses não tivemos. Então, na hora que você soma 500 que houve de curso, mais um aumento de Prolabore de R$ 500, já é R$ 500 a mais de despesa. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui R$ 1.000 a menos de receita, que a gente vinha em 11 e agora estamos em 10. Então, aqui a gente encontra exatamente os R$ 2.000 que estavam faltando no mês de julho. Entenderam? E aí é super legal porque a gente olha que esse indicador, que é o AH, indicador não, na verdade o AH significa análise horizontal. O que é isso? É quando você compara o mês vigente com o mês anterior. Então, na hora que a gente olha os lucros, por exemplo, o mês de julho ele teve um lucro de 41% a menos do que em relação a junho. Junho teve um lucro de 32% a menos em relação a maio e assim por diante. Então, vocês veem que o lucro ele veio caindo. E a gente consegue identificar, a partir dos lançamentos, o porquê disso ter acontecido. Por que esse lucro caiu? Foi uma questão de receita? Foi uma questão de gastos extras? O que exatamente fez esse lucro diminuir? Essas informações, quem nos dá é exatamente o fluxo de caixa. A gente consegue analisar também, por exemplo, os custos. Lembram que os custos variáveis são aqueles custos que andam junto com a nossa produção? Então, basicamente, se a receita aumenta, os custos variáveis tendem a aumentar. Se a receita diminui, os custos variáveis tendem a diminuir. Lembram lá do exemplo das 10 clientes e das 50 clientes? Atender 50 clientes te gera mais custo do que atender 10 clientes. Então, essa é a ideia. Então, na hora que a gente vê que a receita diminuiu, os custos variáveis, eles também precisam diminuir. Vamos ver se foi isso que aconteceu? Na hora que a gente olha o valor total de custo variável, a gente vê que ele está bem oscilante. Aqui a gente tem, ó, 1.400 de custo variável, 500, ó, teve uma queda muito grande. Aí foi para 900 e foi para 800. Qual leitura eu posso fazer desses números? Eu posso olhar a descrição aqui do que foram exatamente esses gastos, mas a gente pode pensar que talvez aqui, ó, que teve um gasto a mais, aqui, ó, em matéria-prima, tá vendo, ó? Aqui foi um gasto de R$ 900, aqui foi para 200, aqui foi para 300 e aqui 400. Então, vocês veem que esse gasto é o gasto que está mais fora da curva. Obviamente, a profissional dessa empresa hipotética, ela vai saber o que foram esses gastos, mas pode ser, porventura, um mês em que ela fez um estoque maior, certo? E tá tudo bem, desde que ela saiba para onde foram esses R$ 900, tá tudo certo. E aqui é como se voltasse à normalidade, ó, tá vendo? Vamos supor que a média de gastos dela ali seria por volta de R$ 300, R$ 400 por mês, tá? E uma última análise que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Lembra que a gente falou sobre a regularização, sobre o MEI? O MEI, ele tem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil por ano. Isso dá uma média de 6 mil e uns quebradinhos por mês.
Então, o profissional que é um MEI, ele precisa ter um faturamento por volta de 6 mil e alguma coisa por mês, todos os meses, para ele ser enquadrado no MEI. E na hora que a gente olha a análise dessa empresa hipotética, a gente está vendo que está uma média de 11, 10 mil por mês. O que isso significa? Essa empresa, ela não pode mais estar enquadrada no MEI. Se ela continuar no MEI com esse valor de faturamento, a Receita Federal pode pegar ela, e aí tem multa, tem pagamento de imposto retroativo, enfim, tem uma série de questões aí um pouco complicadas e caras também. E aí, como que eu sei disso? Na hora que eu olho aqui, ó, o Simples Nacional está no valor de R$ 77,00. Aqui teve um juros pago, eu acredito que por abril não ter sido feito o pagamento, os dois foram feitos em maio. Esses valores aqui me dizem que essa empresa ainda está enquadrada no MEI. E isso é um erro. Se essa empresa não tomar as providências para fazer esse ajuste o quanto antes, ela tem sérios riscos de ser pega pela Receita Federal. Enfim, esses são algumas das análises que a gente consegue fazer a partir do fluxo de caixa. Existem várias outras, mas aqui já deu para vocês entenderem como que ter os números organizados possibilita você de ter clareza do que está acontecendo dentro da sua empresa. Agora que a gente já começou a organizar todos os números, existe uma coisa muito importante para você começar a construir. E a gente entra então no pilar de número 5, que é a reserva da sua empresa. A reserva é o balão de oxigênio extra que a sua empresa precisa para respirar nos momentos difíceis. O nosso mercado tem sazonalidade, ou seja, tem meses que o movimento é mais baixo, e isso é normal, mas a gente precisa estar preparada para isso. Afinal, a gente tem que continuar honrando os nossos compromissos financeiros, certo? Por isso, é muito importante que você comece a reservar um valor todos os meses para começar a construir a sua reserva. A maior parte dos bancos digitais possuem hoje a parte de investimentos, como o Inter, o C6, o Nubank. Você consegue fazer essa reserva por lá mesmo. É gratuito e super seguro. Eu aconselho que você faça aplicações mensais em um CDB de liquidez diária. É um investimento muito seguro e que ainda vai te pagar juros por você deixar o seu dinheiro reservado lá. Sim, você vai receber os juros e não pagar. Além de colocar todos os meses o dinheiro da sua empresa lá, você ainda vai receber dinheiro por isso. A multiplicação do dinheiro é maravilhosa nos investimentos. Nessa aplicação, você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Não se preocupe. Tudo isso que a gente acabou de ver é apenas a base do meu curso completo, onde cada um desses pilares é explorado mais a fundo, com ferramentas exclusivas, e eu acompanho cada empreendedora na sua jornada de organizar as finanças do seu negócio de beleza. E eu sei que algumas pessoas nesse momento podem estar interessadas nesse acompanhamento, nesse programa mais profundo. Se esse for o seu caso, você vai encontrar isso no meu programa Gestão Beauty. E sim, eu vou abrir as inscrições para esse treinamento, mas não é sobre isso, não é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Eu quero trazer para vocês o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Bom, até agora você já aprendeu quais os 4 maiores erros financeiros ainda muito presentes no nosso mercado, que são a intuição, o caderninho, as planilhas mal formatadas e a falta de indicadores. Vimos o passo a passo correto para começar a sua jornada da clareza financeira. Você aprendeu a precificar os seus serviços e ler alguns dos seus indicadores. Na próxima aula, eu vou entrar ainda mais a fundo nessa jornada com você e eu quero esclarecer algumas dúvidas que vocês me mandaram nesse meio tempo. E antes de a gente encerrar por hoje, eu quero saber como que estão as coisas por aí. Eu acabei de fazer outro post no meu feed sobre essa aula aqui. Eu quero que você vá lá e comente o maior aprendizado que você tirou dessa nossa aula. Eu quero muito saber. Vai lá também na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp e me dê o feedback sobre essa aula. Me fale se você teve alguma dúvida em alguma fórmula, em algum cálculo e bora conversar por lá. Eu vou estar lá para poder esclarecer todas as suas dúvidas, pode ter certeza disso.
A gente se vê então na aula de sexta-feira.